Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 33. Johnny agachou-se ao lado da cama de Iris, tentando interpretar as evidências, sem gostar nem um pouco do que elas revelavam. Havia respingos vermelhos no chão e na borda dos lençóis, onde um corpo tinha caído. A perda de sangue era mínima, não o bastante para ser fatal. Pondo-se de pé, olhou para algumas gotas borradas, ao longo das quais um corpo fora arrastado. Ela já tinha percebido mais sangue na escada e no pórtico, onde a porta fora deixada completamente aberta, alertando os vizinhos de Iris que algo estava errado. Johnny virou-se para Frost. Tem certeza da hora? Perguntou ela. Eram 9 quando você foi embora ontem à noite? Ele fez que sim com a cabeça, e seu olhar era atordoado. Não vi ninguém por perto quando saí da casa, e estava estacionado bem em frente. Por que veio aqui? Para conversar com ela. Me sentia mal pelo que tinha acontecido, por levar a espada. Veio se desculpar por fazer seu trabalho? Às vezes, Risoli, meu trabalho faz me sentir um babaca, sabia? Devolveu ele. Aí está uma mulher que já era uma vítima. Perdeu o marido e a filha. E nós a transformamos numa suspeita, a interrogamos. Fizemos com que se tornasse outra vez uma vítima. Não sei o que Iris Fong é. Só sei que está no centro desta história desde o início. Tudo que acontece parece girar em torno dela. O celular de Johnny tocou. Risoli atendeu. Era Tan na linha. Kevin Dono diz que tem um álibi para a noite passada. E os guarda-costas? Esse é o problema. Eles são os álibis uns dos outros. Os três juram que passaram a noite juntos na casa de Donoui, vendo TV. O que significa que não podemos acreditar na palavra de nenhum deles. Então não podemos descartá-los, nem provar nada num tribunal. Johnny desligou e foi até a janela, frustrada. Lá embaixo, na rua, um trio de senhoras de idade, chinesas, olhavam-na e conversavam entre si. O que sabem que não estão nos contando? Nada era direto em Shinaton, nada era o que parecia. Tinha essa impressão de estar olhando através de uma tela de seda, sem nunca obter uma imagem clara, um quadro completo. Ela se virou para Frost. Talvez Bella finalmente converse com a gente. É hora de colocarmos todas as nossas cartas na mesa. Bella parecia mais hostil ainda aquele dia. Punhos cerrados, olhos mais duros que diamantes. É culpa de vocês que isso tenha acontecido, acusou ela. Eu devia estar lá. Teria impedido. Johnny mirou seus olhos brilhantes e imaginou, de repente, a jovem dando um salto, como um gato selvagem, atacando com garras e dentes. A detetive manteve, entretanto, a voz calma quando perguntou. Então você sabia que isso ia acontecer? Que iam pegá-la? Estamos perdendo tempo. Ela precisa de mim. Como vai poder ajudá-la se nem mesmo sabe onde ela está? Bella abriu a boca para falar, depois olhou para o espelho falso, como se ciente de que outros estavam observando. Por que não começamos do início, Bella? Perguntou Johnny. Com quem você realmente é? Não o nome que se deu na Califórnia, mas aquele que te deram ao nascer. Johnny colocou a cópia de uma certidão de nascimento sobre a mesa. Está assinado por um médico de Shinaton. Você nasceu aqui, em Boston, em casa, no endereço da Knapp Street. O nome do seu pai era Uweman. Bella não respondeu, mas Johnny viu reconhecimento em seus olhos. Não que precisasse disso. Aquele documento era apenas a revelação número 1. Johnny pegou outras cópias. Os registros das escolas públicas de São Francisco, onde esteve matriculada com o nome de Bella Lee. A certidão de óbito da mãe, com o nome de Anne Lee, morta aos 43 anos, de câncer no estômago. Estava tudo ali, preto no branco, a trilha de papéis que a equipe de Johnny seguirá obstinadamente ao longo das últimas 48 horas. Trilha obscurecida na era pré-11 de setembro por diferentes jurisdições, no mundo oculto por onde os imigrantes sem documentos circulavam.
Universo no qual uma mãe e uma filha sozinhas conseguiam desaparecer com facilidade e ressurgir sob novos nomes. Por que você voltou para Boston? Perguntou Jane. Bella encarou-a nos olhos. Se Fufão me pediu para vir. Ela não está bem e precisava de outra instrutora na escola. Sim, está é a versão que você nos conta sempre. Tem alguma diferente? Isso não teve nada a ver com o que aconteceu no Red Fênix? Com seu pai ter matado 4 pessoas? O rosto de Bella retesou-se. Meu pai era inocente. Não de acordo com o relatório oficial. E os relatórios oficiais nunca se enganam? Se está errado, qual é então a verdade? Bella encarou-a outra vez. Ele foi assassinado. Foi isso que sua mãe contou? Minha mãe não estava lá. Jane hesitou, registrando de repente o significado implícito naquelas últimas palavras. Minha mãe não estava lá. Lembrou-se do brilho do luminol no degrau da despensa, da marca de um sapato de criança no sangue. Mas alguém estava lá, falou Jane, em voz baixa. Alguém que estava escondido na despensa quando tudo aconteceu. Bella ficou absolutamente imóvel. Como você. O sangue nos revelou. Mesmo quando se tenta lavá-lo, os vestígios permanecem. Décadas depois, borrifando um reagente químico, ainda dá para ver. Encontramos as suas pegadas nos degraus da despensa e no chão da cozinha, indo em direção à saída. Marcas que alguém limpou antes de a polícia chegar naquela noite. Jane inclinou-se mais na direção dela. Por que sua mãe fez isso, Bella? Porque tentou eliminar essa prova. Bella não respondeu. Mas Jane viu o conflito interno refletindo-se em seu rosto, a dúvida entre contar a verdade ou mantê-la em segredo. Fez isso para se proteger. Não foi? Disse Jane. Porque você viu o que aconteceu, e ela sentiu medo pela filha. Medo de que alguém viesse atrás de você. Bella balançou a cabeça. Eu não vi nada. Você estava lá. Mas não vi. Gritou ela. Por um momento, sua explosão pareceu ter ficado pairando no ar entre elas. Bella deixou a cabeça cair e sussurrou. Mas ouvi. Jane não fez nenhuma pergunta, não interrompeu. Apenas esperou pela história que seria contada então. Bella respirou fundo. Prosseguiu. Minha mãe estava na cama dormindo. Ficava sempre muito cansada depois de trabalhar o dia inteiro na mercearia. E naquela noite estava doente, resfriada. Bella contemplou a mesa, como se ainda conseguisse ver a mãe encolhida na cama, debaixo dos cobertores. Mas eu não estava cansada. Então saí da cama e desci para ficar com papai. No restaurante. Ele ficou bravo comigo, é claro. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Lá estava ele, entre panelas e frigideiras. E eu choramingando, querendo atenção e sorvete. Ele me mandou subir e voltar para a cama. Estava ocupado e não tinha tempo para mim. O tio Fan também não. O marido de Iris? Bella concordou com um aceno de cabeça. Ele estava no salão. Olhei pela porta e o vi sentado a uma mesa, com um homem e uma mulher. Estavam tomando chá. Jane franziu o senho, perguntando-se por que um garçom estaria sentado com 2 clientes. Era mais um enigma sobre os Mallory. Por que estavam num restaurante chinês quando suas necropsias revelaram que haviam acabado de jantar comida italiana? Sobre o que estavam falando? Perguntou Jane. O Sr. Fan e os 2 clientes? Bella balançou a cabeça. A cozinha estava barulhenta demais para se ouvir qualquer coisa no salão. Meu pai batendo com as panelas. O ventilador ligado. Você viu Joey Gilmore entrar para pegar o pedido de entrega? Não. Só me lembro do meu pai, trabalhando na frente do fogão. Suando. Sua camiseta velha. Sempre trabalhava de camiseta. Sua voz falhou, e ela passou a mão nos olhos. Meu pobre pai. Trabalhando. Sempre trabalhando na cozinha. As mãos cheias de cicatrizes de queimaduras e cortes. O que aconteceu depois? Os lábios de Bella retorceram-se, num sorriso de pesar. Eu queria sorvete. Estava choramingando, exigindo atenção, enquanto eu tentava colocar a comida nas embalagens de entrega. Finalmente, cedeu. Me disse para ir lá embaixo e escolher um sorvete no congelador. Na despensa, ela assentiu. Ah, eu conhecia aquela despensa muito bem. Tinha estado lá tantas vezes. Tinha um freezer horizontal imenso, num canto. Eu precisava subir numa cadeira para levantar a tampa. Lembro de olhar lá dentro para escolher o sabor que queria. Vinham em copinhos de papelão, em que só cabia uma bola. Eu queria aquele com listras de chocolate, baunilha e morango, mas não conseguia achar. Fiquei revirando sem parar os potinhos, mas todos eram de baunilha. Ela respirou fundo. Foi aí que ouvi meu pai gritando. Com quem? Comigo. Bella levantou a cabeça e afastou uma lágrima com uma piscada. Estava gritando para eu me esconder. Todo mundo no restaurante deve ter escutado. Ele estava falando em chinês. O assassino não conseguiu entender. Se não teria vindo me procurar, saberia que eu estava na despensa. Jane olhou para o espelho falso. Não podia ver Frost e Ethan, mas imaginava o assombro em seus rostos. Ali estava o capítulo que faltava na história. As pistas tinham estado lá o tempo todo, nos degraus da despensa e no chão da cozinha. Mas pegadas não falam. Só Bella poderia dar-lhes voz. E você se escondeu? Perguntou Jane. Eu não entendia o que estava acontecendo. Desci da cadeira e comecei a subir os degraus, mas parei. Ouviu implorando, suplicando pela vida, no seu inglês ruim. Foi quando entendi que não era uma brincadeira, uma peça que estivesse pregando. Meu pai não era dessas coisas. Bella engoliu em seco, e sua voz ficou ainda mais baixa. Então fiz o que ele mandou. Em total silêncio, me enfiei embaixo dos degraus.
Ouvi uma coisa caindo. E depois um estrondo forte. Quantos tiros no total? Só um. O que ouvi? Jane pensou na arma encontrada na mão de Weyman, a Glock com encaixe. O assassino usará silenciador para abafar o som dos primeiros 8 tiros. Só depois de despachar suas vítimas foi que o retirou. Colocou o cabo na mão já sem vida de Weyman e disparou a bala final, garantindo que fossem encontrados resíduos de pólvora na pele da vítima. Um crime perfeito, pensou Jane, exceto pelo fato de que havia uma testemunha. A garota silenciosa, encolhida sob os degraus da despensa. Ele morreu por minha causa, sussurrou Bella. Podia ter fugido, mas não quis me deixar. Por isso ficou. Morreu bem em frente à porta da despensa, bloqueando-a com o corpo. Tive que pisar no sangue dele para conseguir passar. Se eu não estivesse lá naquela noite, implorando por uma porcaria de sorvete, meu pai ainda estaria vivo. Jane compreendeu tudo. Então, porque o Weyman não correu quando teve a oportunidade. Porque havia 2 cartuchos de bala no chão da cozinha. Teria aquele suicídio encenado sido uma ideia de última hora, algo que ocorreu ao assassino enquanto estava diante do corpo do cozinheiro. Era uma coisa tão fácil, passar os dedos do morto em torno do cabo da arma e disparar o último tiro. Deixar a pistola para trás e sair pela porta. Você deveria ter contado à polícia, falou Jane. Teria mudado tudo. Não, não teria. Quem iria acreditar numa garota de 5 anos, que não viu a cara do assassino? E minha mãe não queria que eu dissesse uma palavra. Tinha medo da polícia. Pavor, melhor dizendo. Por quê? Bella contraiu as mandíbulas. Não dá para adivinhar? Minha mãe era legal aqui. O que acha que aconteceria se a polícia se concentrasse em nós? Ela pensou no meu futuro, e no dela também. Meu pai estava morto. Nada que fizéssemos ia mudar isso. E a justiça? Não fazia parte da equação? Não naquele momento. Naquela noite, ela só pensava na nossa segurança. Se o assassino soubesse que existia uma testemunha, poderia vir atrás de mim. Foi por isso que ela limpou minhas pegadas. Por isso fizemos as malas e fomos embora 2 dias depois. Iris Fong sabia disso? Naquele momento, não. Soube anos depois, quando minha mãe já estava morrendo de câncer no estômago. 1 mês antes de morrer, ela escreveu para Sifu Fang e contou a verdade. Pediu desculpas por ter sido covarde. Mas, depois de tantos anos, não havia mais nada que pudéssemos provar ou mudar. No entanto, você vem tentando, não? Falou Jane. Nos últimos 7 anos, você ou Iris envia obituários para as famílias, mantendo a lembrança e a dor vivas, dizendo-lhes que a verdade ainda não foi contada. E não foi. Eles precisam saber. Por isso as cartas foram mandadas, para que continuem a fazer perguntas. É a única forma de descobrirmos quem é o assassino. Então você e Iris vêm tentando tirá-lo da toca, enviando bilhetes para as famílias e para Kevin Donoway, insinuando que a verdade está para ser revelada, publicando o anúncio no Boston Globe, esperando que o assassino se irrite e finalmente ataque. E o que viria depois? Iriam entregá-lo de bandeja para nós? Ou fariam justiça com as próprias mãos? Bella riu. Como poderíamos? Não passamos de mulheres. Foi a vez de Jane rir. Como se eu fosse subestimá-las, disse, enfiando a mão na pasta e tirando uma tradução do velho romance folclórico chinês. É claro que já ouviu falar do Rei dos Macacos. Bella olhou rapidamente para o livro. Contos de fadas chineses. O que tem a ver com qualquer coisa. Um capítulo em especial deste livro chamou minha atenção. Se chama A História de Shen Yu. É sobre um erudito que viaja com a mulher grávida. Numa travessia de rio, eles são atacados por bandidos e o marido morre. A esposa é raptada. Você conhece essa? Bella deu de ombros. Já ouvi falar. Então sabe como acaba. A esposa dá à luz um filho no cativeiro e o coloca, sem que ninguém saiba, sobre uma tábua de madeira, com uma carta contando suas dificuldades. Assim como Moisés, o bebê é posto à deriva num rio. A corrente o leva até o templo da Montanha Dourada, onde é criado por homens santos. Ele cresce, se torna homem e fica sabendo da verdade sobre os pais. Um massacrado, o outro prisioneiro. Qual é o sentido dessa história? O sentido está bem aqui, nas palavras ditas pelo rapaz. Jane olhou para a página e leu a citação. Aquele que não vinga os crimes cometidos contra um pai ou uma mãe é indigno de ser considerado homem. Jane olhou para Bella. Este é o sentido todo, não? Você é como o filho nesta história, atormentada pelo assassinato do pai. Por honra, obrigada a vingá-lo. Jane empurrou o livro para a frente de Bella. É exatamente o que o Rei dos Macacos faria, lutar por justiça, proteger os inocentes, vingar o pai. Ah, o macaco consegue causar um bocado de confusão no processo. Pode quebrar toda a louça e pôr fogo na mobília. Mas, no fim, a justiça é feita. Ele sempre faz a coisa certa. Bella não disse nada enquanto olhava para a ilustração do macaco guerreiro, brandindo o bastão. Entendo perfeitamente, Bella, continuou Jane. Você não é a vilã da história. É filha de uma das vítimas, que quer fazer o que a polícia não consegue. Justiça. Ela baixou a voz até transformá-la num murmúrio de simpatia. É isso que você e Iris vêm tentando fazer. Desentocar o assassino. Tentá-lo para que ataque. Teria visto um vislumbre de aquiescência. Um reconhecimento inadvertido da verdade por parte de Bella, mas o plano não deu muito certo, disse Jane. Quando o sujeito atacou, contratou profissionais para matar por ele, de forma que vocês ainda não conhecem sua identidade. E agora ele pegou Iris. Bella ergueu o rosto, a fúria ardendo em seus olhos.
Deu errado por causa de vocês, acusou a garota. Eu devia estar lá protegendo-a. Ela era uma isca. Queria correr esse risco. E as duas vão fazer justiça sozinhas? Quem mais vai fazer? A polícia. Bella riu com amargura. Depois de todos esses anos, quem se importa? Você está enganada, Bella. Eu me importo, e muito. Então me solte para que eu possa encontrá-la. Você não sabe nem por onde começar. E por acaso você sabe? Desafiou Bella. Estamos de olho em alguns suspeitos. Enquanto isso me mantém presa sem razão nenhuma. Estou investigando 2 homicídios. Essa é a razão. Você mesma disse que eram assassinos de aluguel. Mesmo assim, a morte deles foi homicídio. E tenho álibi para a primeira. Você sabe que não matei aquela mulher no telhado. Quem matou então? Bella olhou para o livro, e sua boca retorceu-se de sarcasmo. O rei dos macacos, talvez. Estou falando de pessoas reais. Você diz que sou suspeita, mas sabe que eu não poderia ter matado aquela mulher. Daria no mesmo culpar uma criatura mítica, porque as suas chances de provar qualquer coisa são as mesmas. Bella olhou para Jane. Sabe como o conto começa, não é, detetive? Como Sam Wukong sai de uma pedra e se transforma em guerreiro. Na noite em que meu pai foi morto, saí daquela despensa de pedra como o rei dos macacos. Fui transformada. Me tornei o que sou agora. Jane olhou dentro dos olhos mais duros que já tinha visto. Tentou imaginar Bella como uma garotinha de 5 anos apavorada, mas não conseguia ver um traço da criança naquela criatura feroz. Se tivesse testemunhado o assassinato de um mente querido, eu seria diferente. Jane levantou-se. Tem razão, Bella. Não tenho o suficiente para segurar você aqui. Ainda não. Você quer dizer que vai me deixar sair? Vou. Pode ir embora. E não vou ser seguida. Estou livre para fazer o que preciso. O que isso quer dizer? Bella levantou-se da cadeira, como uma leoa esticando-se para a caça, e as 2 mulheres se encararam. O que for preciso, respondeu ela. Capítulo 34. Posso ouvi-lo expirando na escuridão, atrás do brilho ofuscante que me fere os olhos. Não me permite ver seu rosto. Tudo o que sei sobre ele é que sua voz tem a suavidade do veludo. Mas não coopero. E está começando a se sentir irritado, porque percebeu que não sou fácil de dobrar. Está preocupado também, por causa do dispositivo de rastreamento pessoal que encontrou preso no meu tornozelo. Dispositivo que desativou ao retirar a bateria. Com quem está trabalhando? Pergunta, empurrando o dispositivo contra meu rosto. Quem está rastreando você? Apesar da mandíbula machucada, dos lábios inchados, consigo responder, com um sussurro rouco, alguém que você jamais quis encontrar, mas que em breve irá. Só se conseguir encontrar você, retruca ele, atirando o dispositivo no chão e, quando este atinge o piso, é como o som da esperança perdida. Eu ainda estava inconsciente quando ele o retirou de mim, de forma que não sei em que momento parou de transmitir. Pode ter sido muito antes de eu chegar neste local, o que significa que ninguém será capaz de me encontrar. E é aqui que vou morrer. Não sei sequer onde estou. Meus punhos estão imobilizados por algemas presas na parede. O chão, sob os pés descalços, é de concreto. Não há luz, a não ser a que ele põe contra meus olhos. Nenhum sinal de sol entra pelas frestas da janela. Talvez seja noite. Ou este seja um lugar onde a luz nunca penetra e os gritos nunca escapam. Aperto os olhos contra o clarão, tentando discernir o entorno, mas só há essa luz brilhante, depois dela, a escuridão. Minhas mãos tremem, ávidas para segurar uma arma, a fim de completar o que esperei tantos anos para fazer. Você está procurando a espada, não é? Pergunta ele, sacudindo a lâmina diante da luz, para que eu a veja. Uma bela arma, afiada o suficiente para decepar um dedo sem 1 grama de esforço. Foi ela que você usou para matar os 2? O homem a brande, e a lâmina passa perto do meu rosto. Soube que a mão da mulher foi decepada com perfeição, e a cabeça do sujeito foi cortada de um golpe só. 2 assassinos profissionais, no entanto, pegos de surpresa. Põe a lâmina no meu pescoço, apertando com tanta força que minha pulsação acelerada faz o metal tremer. Vamos ver o que ela pode fazer com a sua garganta. Mantenho-me imóvel, o olhar fixo no oval negro que é seu rosto. Já me conformei com a morte, estou preparada para ela. Na verdade, estou pronta para morrer há 19 anos. E, com um golpe da lâmina, ele irá me libertar para que eu vá afinal me reunir a meu marido, um encontro que adiei só por causa dessa questão inacabada. O que sinto agora não é medo, mas arrependimento por ter falhado. Por saber que esse homem nunca vai sentir o golpe da minha espada contra sua garganta. Naquela noite, no Red Fênix, havia uma testemunha, diz ele. Quem era? Você acha realmente que vou dizer? Então tinha alguém lá. Alguém que nunca vai esquecer. A espada se aproxima do meu pescoço. Me fale o nome. Ordena. Você vai me matar de qualquer jeito. Por que eu falaria? Faça uma pausa longa, e depois ele afasta a lâmina da minha pele. Vamos fazer um trato, diz com calma. Você me conta quem é essa testemunha. E eu conto o que aconteceu com a sua filha. Tento processar o que ele acaba de dizer, mas a escuridão começa a girar de repente ao meu redor, e o chão parece desaparecer sob os meus pés. Ele percebe minha confusão e ri. Você não fazia ideia, não é, de que isso tinha a ver com ela. Laura, não era esse o nome? Tinha uns 14 anos. Eu me lembro dela, porque foi a primeira que pude escolher.
Coisinha linda. Cabelo preto, comprido, quadris estreitos. E tão ingênua. Não foi difícil convencê-la a entrar no carro. Estava carregando um monte de livros pesados e o violino, e ficou agradecida pela carona até em casa. Foi muito fácil, porque eu era um amigo. Não acredito em você. E por que eu iria mentir? Então me diga onde ela está. Primeiro me diga quem é a testemunha. Quem estava no Red Fênix? Depois conto o que aconteceu com Laura. Ainda estou digerindo a revelação, tentando entender como esse homem sabe o destino da minha filha. Ela desapareceu 2 anos antes de o meu marido morrer na tragédia. Nunca imaginei nenhuma ligação entre esses acontecimentos. Acreditava apenas que o destino houvesse me preparado um golpe duplo, uma punição kármica por alguma crueldade que eu tivesse cometido numa vida passada. Era uma garota tão talentosa, diz a voz suave. O primeiro dia em que ensaiamos, soube que era ela quem eu queria. O concerto para 2 violinos, de Vivaldi. Você se lembra dela ensaiando essa peça? Suas palavras são como uma explosão que atira estilhaços no meu coração, porque agora tenho certeza de que está falando a verdade. Ele ouviu minha filha tocar. Sabe o que aconteceu com ela? Me diga o nome da testemunha. Fala o homem. Só uma coisa que vou dizer. Replico em voz baixa. Você é um homem morto. O golpe vem sem aviso, tão violento que arremessa minha cabeça para trás, batendo-a contra a parede. Em meio ao chiado nos meus ouvidos, ouço falando comigo, palavras que não quero escutar. Ela durou 7, talvez 8 semanas. Mais que as outras. Parecia delicada, mas, era forte. Pense nisso, Sra. Fang. Durante 2 meses, enquanto a polícia procurava, ela ainda estava viva, implorando para ir para casa e ficar com a mamãe. Meu controle cessa. Não consigo reter mais as lágrimas, abafar os soluços que me sacodem o corpo. Eles soam como uivos de dor de um animal, selvagens e de outro mundo. Posso lhe dar um desfecho, Sra. Fang? Responder a pergunta que vem lhe atormentando todos esses anos. Onde está Laura? Aproxima-se. Embora eu não possa ver o rosto, sinto seu cheiro, transbordante de agressividade. Me diga o que quero saber, e darei sossego à sua mente. Acontece antes mesmo de eu pensar, uma reação animal que nos surpreende a ambos. Ele se afasta, ofegante de nojo, enquanto limpa o cuspe do seu rosto. Espero o golpe que vai seguir e me preparo para a dor. Nada acontece. Em vez disso, ele se abaixa e pega meu dispositivo de rastreamento que tinha jogado no chão. Balança-o diante do meu rosto. Na verdade, não preciso de você para nada, diz ele. Tudo que preciso fazer é recolocar a bateria e ligar de novo o aparelho. E vou esperar para ver quem aparece. O homem sai da sala. Ouço a porta se fechando e passo subindo uma escada. O sofrimento é minha única companhia, roendo-me com dentes tão afiados que grito e me debato com as algemas, arrancando pele dos punhos. Ele teve minha filha. Guardou-a. Lembro-me das noites depois que Laura desapareceu, quando meu marido e eu nos agarrávamos um ao outro, nenhum dos dois ousando dizer o que pensávamos. E se estiver morta? Agora percebo que havia uma possibilidade muito pior, algo que não tínhamos imaginado, que ainda estava viva. Que durante aqueles 2 meses, enquanto James e eu sentíamos a esperança morrer e a aceitação tomar seu lugar, nossa Laura ainda respirava, ainda sofria. Caio para trás, exausta, e meus gritos se transformam em lamentos. O frenesi me deixou entorpecida. Encostada na parede de concreto, tento comparar o que ele acaba de me contar com o que já sabia, que é o seguinte. 2 anos depois do rapto da minha filha, meu marido e outras 4 pessoas foram massacradas no restaurante Red Fênix. Como esses acontecimentos podem estar relacionados e o que os liga? Isso ele não explicou. Esforço-me por lembrar de tudo que falou, buscando pistas em meio à névoa de sofrimento. Uma frase me volta de repente à memória, palavras que no mesmo instante fazem gelar o sangue em minhas veias. Ela durou 7, talvez 8 semanas. Mais que as outras. Levanto a cabeça diante da revelação. As outras. Minha filha não foi a única. Capítulo 35. O que o detetive Ingersoll sabia e o que causou a sua morte. Essa era a pergunta que consumia Jane, sentada, no final da tarde, remexendo suas anotações sobre o assassinato de Ingersoll. Espalhadas sobre a mesa estavam fotos da cena do crime. Na casa, relatórios de balística e de evidência de provas, registros de ligações do celular e do telefone fixo e dos gastos no cartão de débito. Segundo Donoway, uma sentença de morte havia sido lançada sobre Ingersoll semanas antes, exatamente na época em que começou a fazer perguntas sobre as garotas desaparecidas. Eram todos casos antigos, já fora dos radares dos departamentos de polícia de Massachusetts. Ela olhou uma foto do corpo de Ingersoll e pensou, que monstro você foi despertar? E o que garotas desaparecidas têm a ver com o Red Fênix? Ela pegou as pastas sobre as meninas. Já estava plenamente familiarizada com os detalhes do desaparecimento de Laura e Charlotte. Assim, concentrou-se nos outros 3 casos. Todas as vítimas eram bonitas e delicadas. Alunas com reputação de serem boas ou excelentes e possuíam vários talentos. Patty Bolles e Sherry Tanaka participavam de torneios de tênis. Deborah Schiffer e Patty Bolles, de feiras de arte. Deborah Schiffer tocava piano na orquestra da escola. Nenhuma das 3, entretanto, se conhecia, pelo menos de acordo com os pais. Tinham idades diferentes à época do desaparecimento.
Sherry Tanaka estava com 16. Deborah Schiffer, 13. Patty Bolles, 15 anos. Uma cursava o ensino fundamental, duas, o ensino médio. Jane pensou sobre isso durante um momento. Lembrou-se de que Laura Fang tinha 14 anos quando desapareceu. Ela escreveu a ordem em que as garotas sumiram. Deborah Schiffer, 13 anos. Laura Fang, 14. Patty Bolles, 15. Sherry Tanaka, 16. Charlotte Dion, 17. Era como contemplar um royal flush. A cada ano, uma garota diferente, de idade diferente. Como se o gosto do raptor fosse amadurecendo à medida que os anos passavam. Ela pegou a pasta com as últimas fotos de Charlotte, tiradas durante o funeral duplo da mãe e do padrasto. Passou mais uma vez os olhos pela sequência de imagens, captadas pelo fotógrafo do Boston Globe. Charlotte com uma aparência pálida e magra, no vestido preto, cercada por pessoas também de luto, saindo aos trancos da aglomeração, enquanto Mark Mallory, seu irmão postiço, olhava para ela. A foto em que os dois estão ausentes, e o pai, Patrick, parece confuso com a súbita deserção. Por fim, chegou a última imagem, em que ambos estão de volta à cena, Mark caminhando atrás de Charlotte. Alto e de ombros largos, poderia facilmente dominá-la. A cada ano, uma garota mais velha. O ano em que Deborah Schiffer, aos 13, desapareceu foi seguinte àquele em que Dina e Arthur Mallory se casaram, formando a outra família, reconstituída, com todas as atividades pertinentes que a nova configuração deve ter acarretado. Reuniões de escola, participações na orquestra, torneios estaduais de tênis. Seria assim que as vítimas eram escolhidas? Por meio de Charlotte? Jane pegou o telefone e ligou para Patrick Dion. Desculpe incomodá-lo na hora do jantar, disse ela. Mas seria possível dar outra olhada nos anuários do colégio de Charlotte? Você é sempre bem-vinda. Surgiu alguma coisa nova? Não tenho certeza. O que está procurando, exatamente? Talvez eu possa ajudá-la. Tenho pensado muito sobre Charlotte. Se ela seria a peça central de tudo o que aconteceu. Ela ouviu Patrick soltar um suspiro lúgubre pelo telefone. Minha filha sempre foi a peça central, detetive. Da minha vida, de tudo que importa. Não há nada que eu queira mais do que saber o que aconteceu com ela. Entendo perfeitamente, senhor, concordou Jane, com suavidade. Sei que quer uma resposta, e acho que talvez eu possa fornecê-la. Ele abriu a porta usando um pullover largo, calça de pregas e pantufas. O rosto de Patrick, como o suéter, estava caído e apreensivo, cada ruga marcada profundamente por sofrimentos antigos. E ali estava Jane para trazer de volta aquelas lembranças terríveis. Sentia-se culpada e, quando apertaram-se as mãos, ela segurou a dele mais tempo que o necessário, como para dizer-lhe que sentia muito. Que entendia. Patrick correspondeu com um aceno triste de cabeça e conduziu-a até a sala de jantar, arrastando as pantufas pelo chão de madeira. Os anuários estão esperando por você, disse, apontando para o volume sobre a mesa. Só vou levá-los até o carro e depois vou embora. Obrigada. Ah, meu Deus, disse ele, franzindo o senho. Se não for problema, preferiria que não os tirasse daqui. Prometo tomar conta deles com todo cuidado. Tenho certeza que sim, mas... Ele pôs a mão sobre a pilha de livros, como se estivesse abençoando uma criança. Isto é tudo que sobrou da minha filha. E é difícil, sabe, deixar que saia da minha vista. Tenho medo que se percam ou se danifiquem. Que alguém possa roubá-los do seu carro. Ou que você sofra um acidente. Hesitou e balançou a cabeça com pesar. É terrível dizer isso, não? Dar tanto valor a uma pilha de livros que só me importo com o que aconteça com eles. Quando são apenas papel e papelão. Eles valem mais que isso para o senhor. Entendo. Pode me atender. Então, fique totalmente à vontade. Sente-se pelo tempo que for necessário e examine-os. Posso lhe oferecer alguma coisa. Uma taça de vinho. Obrigado, mas estou trabalhando. E tenho que dirigir de volta para casa. Café, então. Jane sorriu. Seria maravilhoso. Enquanto Patrick ia para a cozinha fazer o café, ela se sentou à mesa de jantar e espalhou os livros. Ele trouxera todos, inclusive os volumes dos primeiros anos do ensino fundamental de Charlotte. Ela pôs-se de lado e abriu o volume do primeiro ano dela na Bolton Academy. A foto mostrava uma menina loura, de aspecto frágil, com aparelho nos dentes. A legenda dizia, Charlotte Dion, orquestra, tênis, artes. Jane folheou o livro em busca dos alunos mais velhos e encontrou a foto de Mark Mallory, no segundo ano do ensino médio. Teria 15 anos então, e seus interesses estavam listados como orquestra, lacrosse, xadrez, esgrima e teatro. Fora a música o que os reunirá, o que mudou o rumo de suas vidas, famílias. Os Dion e os Mallory se conheceram por causa das apresentações dos filhos no colégio. Tornaram-se amigos. Depois Dina trocou Patrick por Arthur, e nada mais seria igual para eles novamente. Ah, você está aí, falou Patrick, trazendo uma bandeja com um bule. Ele lhe serviu uma xícara e pôs açúcar e creme sobre a mesa. Deve estar com fome também. Vou fazer um sanduíche. Não, isto está perfeito, interpôs ela, sorvendo café quente. Almocei tarde e vou jantar quando chegar em casa. Você deve ter uma família compreensiva. Jane sorriu. Meu marido sabia onde estava se metendo quando casou comigo. Por falar nisso, ela pegou o celular e digitou uma mensagem de texto rápida para Gabriel. Vou chegar tarde. Não me espere para o jantar. Está encontrando aí o que procura?
Perguntou Patrick, apontando para os livros. Ela guardou o telefone. Não sei ainda. Se me disser o que está procurando, talvez possa ajudar. Estou atrás de ligações, respondeu ela. Entre o quê? Entre sua filha e essas garotas, disse Jane, abrindo a pasta que trouxera e apontando para a lista de 4 nomes. Patrick franziu o senho. Sei sobre o caso de Laura Fong, é claro. Depois que Charlotte desapareceu, a polícia explorou a possibilidade de haver alguma ligação. Mas essas outras garotas, não estou familiarizado com seus nomes. Elas não estudavam na Bolton, mas, como sua filha, desapareceram sem deixar rastro, de cidades diferentes, em anos diferentes. Me pergunto se Charlotte teria conhecido alguma delas. Talvez através de atividades musicais ou esportivas. Patrick pensou naquilo por um instante. O detetive Buchholz me disse que crianças desaparecem o tempo todo, respondeu. Por que está concentrada nessas garotas em particular? Porque um homem que já morreu, chamado Ingersoll, apontou o caminho, pensou Jane. Porém, limitou-se a dizer. Esses nomes surgiram no decorrer da investigação. Pode ser que não tenham nenhuma ligação, no final das contas. Mas, se existe de fato algum vínculo com Charlotte, talvez eu encontre aqui. Nos anuários? A detetive folheou as páginas sobre atividades estudantis. Veja, disse ela. Notei isso da última vez. A Bolton Academy é muito boa quando se trata de registrar tudo o que os alunos fazem, de concertos escolares a torneios de tênis. Talvez porque tenha um número pequeno de estudantes. Apontou para uma página com foto de alunos sorridentes, ao lado de seus projetos de ciências. A legenda dizia, Feira de Ciências da Nova Inglaterra, Burlington, Vermont, 17 de maio. Com essa documentação, continuou ela, espero reconstituir os anos de colégio de Charlotte. Onde estava? De quais atividades participava? Jane olhou para Patrick. Ela tocava viola. Foi assim que o senhor conheceu os Mallory, nas apresentações musicais dos garotos. Como isso ajuda você? Jane voltou-se para a seção do departamento de música. Aqui, indicou. Esse foi o ano em que ela tocou na orquestra pela primeira vez. Ela apontou para a foto de um grupo de músicos, que incluía Charlotte e Mark. Abaixo, lia-se, o concerto da orquestra em janeiro provocou aplausos de pé. Só a visão da foto fez Patrick recuar com o que parecia ser dor física. Ele disse em voz baixa, é difícil, sabe, ver estas fotos. Lembrar de como. O senhor não precisa olhar, Sr. John, disse Jane, tocando-lhe a mão. Posso examinar os livros sozinha. Se tiver alguma dúvida, eu pergunto. Ele balançou a cabeça, parecendo de repente muito mais velho que seus 67 anos. Vou deixá-la sozinha. Então, falou, retirando-se silenciosamente da sala de jantar e fechando as portas de correr atrás de si. Jane serviu-se de mais café e abriu outro anuário. Aproximava-se o fim do primeiro grau para Charlotte, quando deveria estar com cerca de 13 anos, e Mark com 16. O salto de crescimento do rapaz já se encontrava em curso, com a foto mostrando o queixo quadrado e os ombros largos. Charlotte ainda tinha cara de criança, pálida e delicada. Jane folheou a seção de atividades escolares, em busca de fotos dos dois. Encontrou-os num grupo, foto tirada no concurso de orquestras, de nível estadual, em 20 de março, em Lowell, Massachusetts. Deborah Schiffer morava em Lowell e tocava piano. Jane contemplou as imagens de Charlotte e dos colegas músicos. 2 meses depois de a foto ser tirada, Deborah desaparecera. As mãos de Jane tremiam com a agitação e a cafeína. Ela terminou a xícara e se serviu de outra. Agora examinava o volume seguinte do anuário. Já sabia o que iria encontrar quando chegasse à sessão de música. A foto de 8 estudantes de música, posando com os instrumentos, com a legenda Bolton é quem melhor se classifica para a oficina de verão da Orquestra Sinfônica de Boston. Ela não viu Charlotte na foto, mas lá estava Mark Mallory. Já contava 17 anos, era belo e tinha cabelos escuros, um garoto que poderia virar a cabeça de qualquer menina adolescente. Naquele ano, Laura Fung estava com 14. Ela também tinha participado da oficina de orquestra sinfônica em Boston. Teria ficado enfeitiçada pela bela aparência e riqueza de um garoto em especial, para quem uma menina de origem humilde como ela seria invisível. Ou Laura já estaria havia muito no radar dele. Jane sentiu a garganta seca e um chiado na cabeça, mais alto. Tomou outro gole de café e pegou o volume seguinte do anuário de Charlotte. Ao abri-lo, as palavras pareciam borradas, os rostos indistintos. Esfregou os olhos e foi para a seção de atividades. Lá estava, mais uma vez, Charlotte na orquestra, com sua viola. Mark, contudo, havia se formado, e outro garoto substituía atrás dos timpanos. Procurou as páginas de esportes. Esfregou outra vez os olhos, tentando afastar a neblina que parecia pairar sobre sua visão. A foto entrava e saía de foco, mas ainda conseguia discernir o rosto de Charlotte na fileira de jogadores de tênis. O time da Bolton fica em segundo lugar no Regional de Outubro. Patty Bolles era jogadora de tênis também, pensou Jane. Como Charlotte estava quase terminando o ensino médio, teria ela participado daquele campeonato regional? Atraído o olhar de alguém que poderia descobrir com facilidade quem era e que escola frequentava. 6 semanas depois da regional, Patty Bolles desaparecera. Jane balançou a cabeça, mas a névoa parecia densar-se diante de seus olhos. Tem algo de muito errado. O som distante de um telefone tocando atravessou o chiado em seus ouvidos. Ouviu Patrick falando. Tentou pedir socorro, mas não conseguiu emitir som algum.
Pondo-se de pé, ouviu a cadeira virar e cair no chão. As pernas não respondiam. Eram como se fossem feitas de pau, pesadas e inúteis. Cambaleou até as portas de correr, com medo de cair antes de chegar lá, de que Patrick encontrasse no chão, vergonhosamente estatelada. Enquanto tentava alcançá-las, elas pareciam retroceder, frustrando-lhe os esforços, sempre escapando à ponta de seus dedos. Quando fez um último esforço para se acercar, elas se abriram de repente, e Patrick apareceu. Me ajude, sussurrou Jane. Ele, no entanto, não se moveu. Permaneceu de pé, observando-a, com uma expressão friamente neutra. Só então ela percebeu o erro que havia cometido. Foi seu último pensamento antes de cair inconsciente aos pés dele. Capítulo 36. Ela sentia sede, muita sede. Jane tentava engolir, mas a garganta encontrava-se ressecada, a língua áspera como um pedaço de couro velho, roçando o céu da boca. Aos poucos, foi registrando outras sensações. A dormência no braço esquerdo, por ficar tempo demais na mesma posição. A superfície fria e áspera sob o rosto. E a voz chamando-a, com urgência e obstinação. Uma voz de mulher que não a deixava dormir, mas continuava incomodando-a, arrastando-a para o estado de consciência. Acorde. Você precisa acordar. Jane abriu os olhos, ou achou que tivesse feito. A escuridão que viu era tão impenetrável que se perguntou se não estaria presa na fronteira, sombria entre sono e vigília, paralisada, mas consciente. Ou haveria outra razão para não conseguir se mexer. Tentou virar-se de frente e percebeu que suas mãos e seus pés estavam imobilizados. Tentou soltar os punhos e deu com a resistência inflexível de uma fita adesiva. O chão sob o rosto era de concreto, que lhe machucava os quadris e a gelava, apesar de estar vestida. Não sabia como viera parar naquele lugar frio e escuro. A última coisa de que se lembrava era de estar sentada na sala de jantar de Patrick, folheando os anuários de Charlotte, bebendo café. O café que ele me serviu. Detetive Rizzoli. Por favor, acorde. Jane reconheceu a voz de Iris Fang e virou a cabeça na direção do som. Como? Onde? Não posso ajudá-la. Estou aqui, contra a parede. Acorrentada. Estamos num porão. Acho. Talvez na casa dele. Não sei, porque não me lembro de como vim parar aqui. Nem eu, gemeu Jane. Ele a trouxe para cá horas atrás. Não temos muito tempo. Ele só está esperando que o outro volte. O outro. Jane tentou pensar em meio à névoa que se dissipava em sua cabeça. Era claro que Patrick não estava trabalhando sozinho. Aos 67 anos, precisaria de alguém para ajudá-lo com as tarefas mais pesadas. Por isso havia contratado profissionais para matar de sol e atacar Iris. Precisamos nos preparar, disse a senhora Fang. Antes que retornem. Nos preparar? Jane não pôde conter um sorriso desesperado. Não consigo mexer os braços nem as pernas. Nem sinto as mãos. Mas você pode rolar na direção da parede. Tem uma penca de chaves pendurada perto da porta. Vi quando ele acendeu a luz e trouxe você até aqui. Talvez elas abram as minhas algemas. Você me solta e depois eu solto você. Para que lado fica a porta? À minha direita. Siga a minha voz. As chaves estão penduradas num gancho. Se você conseguir ficar de pé, agarre-as com os dentes. É muito se. Apenas faça. A ordem penetrou a escuridão, afiada como uma lâmina. As próximas palavras, contudo, foram suaves. Ele levou minha filha. Sussurrou ela, tomada de súbito por soluços. Foi ele. Jane escutava a Iris chorando no escuro e pensava nas outras garotas desaparecidas. Deborah Schiffer, Patty Boris, Sherry Tanaka. Quantas outras teriam havido, meninas cujos nomes elas desconheciam. Até a própria filha, Charlotte. A detetive tentou romper as amarras, mas a fita adesiva era indestrutível, a ferramenta favorita tanto de Mac de ver quanto dos assassinos em série. Por mais esforços que fizesse, não conseguiria arrancá-la dos punhos. Não o deixe vencer, disse Iris, com voz já firme, o metal retornando ao timbre. Também quero pegá-lo, replicou Jane, já se retorcendo e rolando pelo chão. As chaves. Precisa alcançá-las. A detetive já se contorcia e rolava pelo piso. O quadril machucado bateu no concreto, e ela arfou, respirando fundo um instante, esperando a dor diminuir. Depois, outro giro e outra batida no chão. Dessa vez, o rosto deu no concreto, arranhando-lhe o nariz, batendo nos dentes. Ela girou para o lado que não estava ferido, com os joelhos recolhidos, em posição fetal, lutando contra as lágrimas de dor e frustração. Como faria aquilo? Mal podia vencer a distância no chão, quanto mais erguesse e alcançar as chaves. Você tem uma filha, disse Iris, em voz baixa. Sim, tenho. Pense nela. Pense no que faria para abraçá-la outra vez. Cheirar seu cabelo, tocar seu rosto. Pense. Imagine. Aquela ordem em tom tranquilo pareceu vir de algum lugar dentro dela mesma, como se fosse sua própria voz exigindo ação. Pensou em Regina na banheira, ensaboada, cheirosa, os cachos negros colados à pele rósea. Regina, que se tornaria uma moça, sem conhecer a própria mãe, a não ser como um fantasma refletido no próprio rosto, nos próprios traços. Pensou em Gabriel, envelhecendo, os cabelos brancos. Uma vida que jamais teremos juntos se eu não sobreviver a esta noite. Pense nela. A voz de Iris pairava na escuridão.
Ela vai dar a você a força de que precisa para lutar. Foi assim que você fez esses anos todos. Era tudo que eu tinha. Foi o que me manteve viva, a esperança de que minha filha pudesse voltar para mim. Vivi para isso, detetive. Para o dia em que haveria outra vez. Ou, se isso não acontecesse, para o dia em que visse a justiça ser feita. Pelo menos vou saber que morri tentando. Jane rolou novamente e o quadril machucado bateu outra vez contra o chão, o concreto áspero arranhando o rosto. De repente, suas costas deram contra uma parede e ela ficou de lado, ofegante, guardando forças para o que viria em seguida, o desafio mais difícil. Cheguei na parede, disse ela. Levante-se. A porta fica na extremidade. Apoiando-se à parede, Jane tentou ficar de joelhos, mas perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão, batendo com a boca. A dor perpassou-lhe os dentes e adentrou o crânio. Sua filha, disse Iris. Como se chama? Jane lambeu os lábios e reconheceu o gosto de sangue. Sentiu a boca já inchando, entumecendo. Regina, que idade tem? 2 anos e meio. E você a ama muito. Claro que amo. Com um gemido, Jane pôs-se outra vez de joelhos. Sabia o que Iris estava fazendo. Sentia uma força nova nos músculos, um reforço na coluna. Não ficaria longe da filha. Sobreviveria aquela noite, da mesma forma como Iris sobrevivera às últimas 2 décadas, porque nada era mais importante para uma mãe do que ver outra vez seus filhos. Desafiou a gravidade, esticando costas e pescoço para ficar de joelhos novamente. Regina, disse Iris. Ela é o sangue nas suas veias, o ar nos seus pulmões. Sua voz era hipnótica. As palavras, um canto sussurrado que enviava calor aos membros de Jane. Palavras ditas na língua universal, que todas as mães compreendiam. Ela é o sangue nas suas veias, o ar nos seus pulmões. Fique de pé, pensou Jane. Pegue essas chaves. Ela balançou para frente, ajoelhada, retesando os músculos e ergueu-se. Conseguiu pôr-se de pé, mas apenas por alguns vacilantes segundos, antes de perder o equilíbrio e cair para frente, os joelhos batendo no concreto. De novo, mandou Iris, sem qualquer sinal de piedade na voz. Seria implacável assim com os alunos? Era essa a forma como os verdadeiros guerreiros eram treinados, sem compaixão, tendo que superar os próprios limites. As chaves, lembrou-lhe Iris. Jane respirou fundo, tensionou os músculos e ergueu-se outra vez. Novamente conseguiu ficar de pé e oscilou, mas a parede estava bem do seu lado. Apoiou o ombro contra ela enquanto esperava que a câimbra na panturrilha diminuísse. Estou em pé, disse ela. Vá até o fim da parede. A porta fica lá. Mais um pulo, outra cambaleada. Ia conseguir. Mesmo ficando livres, ainda temos que passar por ele, falou Jane, que está com a minha arma. Não preciso de arma. Ah, claro. Ninjas sabem voar. Você não sabe nada sobre mim. Ou sobre o que posso fazer. Jane deu outro pulo, como de um canguru. Então me conte, falou a detetive. Já que provavelmente vamos morrer mesmo. Você é o rei dos macacos? O rei dos macacos é uma fábula. Só que ele deixa para trás pelos de verdade. Mata com uma espada de verdade. Quem faz isso então? Alguém que você quer do seu lado, detetive. Primeiro quero saber quem é. Está dentro de você e de mim. De todos que acreditam em justiça. Isso não é resposta. É tudo que posso dizer. Não estou falando de coisas místicas, rebateu Jane, ofegando e pulando outra vez. Estou falando de coisas de verdade que vi eu mesma. Uma coisa que salvou a minha vida. Ela parou para tomar fôlego e disse em voz baixa. Só quero agradecer a ele, ou a ela, por isso. Se você souber quem é, poderia passar essa mensagem. Iris respondeu, no mesmo tom baixinho. A mensagem já foi passada. Jane deu um último pulo, e sua testa bateu contra a porta. Cheguei. Está pendurado na altura da sua cabeça, mais ou menos. Encontrou? Passando o rosto pela parede, Jane sentiu de repente algo metálico espetar-lhe a pele. Ouviu um tilintar suave de chaves penduradas. Encontrei. Não deixe cair, por favor. Jane agarrou as chaves com os dentes, tirou o aro do gancho na parede. Vamos conseguir fazer isso. Vamos conseguir vencê-los. O ranger da porta abrindo-se paralisou-a. Luzes se acenderam, tão fortes que ela se encolheu, cega, contra a parede. Bem, isso é uma complicação, disse uma voz que ela reconheceu. Aos poucos, abriu os olhos contra o clarão e viu Mark e Mallory ao lado de Patrick. Eram os dois o tempo todo, pensou. Caçando juntos, matando juntos. E o elo entre aqueles dois homens era Charlotte. A pobre Charlotte, cujos interesses, cujas atividades apresentavam aos predadores as suas presas, transformando algo tão inocente quanto um torneio de tênis ou uma apresentação de orquestra numa oportunidade para os assassinos observarem e escolherem rostos novos. Mark pegou o chaveiro e arrancou-o da boca de Jane. Deu-lhe um empurrão que a derrubou no chão. Alguém sabe que ela veio até aqui? Perguntou. Temos que imaginar que sim, disse Patrick. Por isso temos que nos livrar do carro dela. Já deveríamos tê-lo feito horas atrás, se você tivesse voltado antes. Queria ver se alguém aparecia. Não veio ninguém procurar por ela? Talvez o rastreador esteja quebrado. Ele olhou para Iris. Ou talvez ninguém se importe com ela. Esperei 4 horas e não apareceu uma única alma. Bem, mas alguém vai aparecer à procura dessa, falou Patrick, olhando para Jane no chão. Cadê o celular dela? Patrick entregou a Mark e perguntou. O que você vai fazer? Parece que a última mensagem de texto foi para o marido.
Mark começou a digitar outra mensagem no telefone de Jane. Vamos dizer a ele que a detetive foi até Dorchester e vai demorar um pouco. E daí? Tem que parecer um acidente. Ou suicídio. Ele olhou para Patrick. Você já fez isso antes. Patrick concordou com um aceno de cabeça. A arma dela está lá em cima, na sala de jantar. Meu marido vai ficar sabendo, falou Jane. Ele sabe que eu nunca me mataria. O cônjuge sempre diz isso. E a polícia nunca acredita neles. Não é mesmo, detetive? Perguntou Mark, sorrindo. Se seus membros não estivessem amarrados, ficaria de pé e daria um soco naqueles dentes perfeitos. Todavia, mesmo com a raiva alimentando-lhe os músculos, não podia se soltar, não podia fazer nada, a não ser observá-lo terminar a mensagem de texto e enviá-la. Pensou em como provavelmente aconteceria. Uma bala na cabeça para matá-la, seguida de um segundo disparo para plantar resíduos em sua mão, da forma como o suicídio de Ulveyman havia sido encenado. O que Mark tinha dito era verdade. Ignorava-se com muita facilidade as negações da família da vítima. Ela própria já fizera isso. Lembrava-se de estar diante do corpo de um jovem sem metade da cabeça, despedaçada por um tiro. Da mãe soluçando. Ele nunca se mataria. Tinha conseguido dar a volta por cima. E lembrava-se de sua observação para Frost, mais tarde, sobre famílias ingênuas, incapazes de perceber o que estava por vir. Vocês cometeram tantos erros, disse Iris. Não fazem ideia do que está por acontecer. Mark virou-se para ela e riu. Olha quem está falando. Zombou. A senhora acorrentada na parede. Iris mirou com um olhar estranhamente calmo. Antes disto tudo terminar para vocês, me digam, por que escolheram minha filha? Mark caminhou em direção a Iris, até ficarem cara a cara. Embora ele fosse muito mais alto e estivesse em posição de vantagem, Iris não demonstrou qualquer sinal de medo. A linda e pequena Laura. Lembra dela, Patrick? Perguntou Mark ao homem mais velho. A garota que pegamos quando saía da escola. A quem oferecemos uma carona. Por quê? Disse Iris. Mark sorriu. Porque ela era especial. Todas eram. Estamos perdendo tempo, falou Patrick, aproximando-se de Jane. Vamos tirá-la daqui. Mark, entretanto, ainda olhava para Iris. Às vezes eu escolhia a garota, explicou. Às vezes, Patrick. Nunca se sabe o que vai atrair nosso olhar. Um rabo de cavalo. Uma bundinha bonita. Alguma coisa que a faça destacar. Valer a pena. Charlotte devia saber, disse Jane, olhando para Patrick com desprezo. Deve ter percebido o que vocês eram. Meu Deus, o próprio pai. Como pôde matá-la? Charlotte nunca fez parte disso. Nunca fez parte? Ela estava no centro de tudo. O celular de Jane tocou. Mark olhou para o número de quem chamava e disse, parece que o maridão está dando uma checada na esposa. Não atenda, falou Patrick. Não está nos meus planos. Vou desligar isto e vamos colocá-la no carro. Iris disse, vocês acham que vai ser simples assim? Os homens ignoraram-na e abaixaram-se para agarrar Jane. Patrick pegou os pés e Mark segurou-a sobre os braços. Embora Jane se contorcesse, não podia resistir a eles, que a levantaram com facilidade e a carregaram em direção à porta. Vocês já perderam, falou Iris. Só não sabem ainda. Mark bufou. Não sou eu quem estou acorrentado à parede, mas eu sei quem o seguiu até aqui. Ninguém me seguiu. Sua voz se calou quando as luzes se apagaram. Na escuridão total, os dois homens soltaram Jane e ela caiu no chão, batendo com a cabeça no concreto. Ficou atordoada, tentando entender o que estava acontecendo num ambiente onde não conseguia ver nada, onde a escuridão era caótica, cheia de imprecações e respirações aceleradas pelo pânico. Que porra é essa? Exclamou Mark. A voz de Iris sussurrou nas trevas. Vai começar agora. Cale a boca. Cale essa boca. Berrou Mark. Não deve ser nada, disse Patrick, embora soasse nervoso. Olha, acho que é só um fusível queimado. Vamos subir e checar. A porta fechou-se com uma batida, e seus passos silenciaram na escada. Jane só ouvia as marteladas do próprio coração. Você tem que ficar bem quieta e permanecer calma, instruiu Iris. O que está acontecendo? O que sempre esteve destinado a acontecer. Você sabia? Esperava por isso. Me ouça com atenção, detetive. Essa batalha não é sua. Foi planejada faz muito tempo e vai ser travada sem você. Travada por quem? Quem está lá fora? Iris não respondeu. No silêncio, Jane sentia, mais que ouvia, o ar movendo-se diante de seu rosto, como se o vento tivesse entrado naquele porão e se movesse no breu. Tem alguma coisa aqui conosco. Ouviu o ruído de algemas se soltando. E um murmúrio. Perdão, se fu. Era para eu chegar antes. Minha espada, aqui está Zenyi. Encontrei-a lá em cima. Jane conhecia aquela voz. Bela, disse. Uma mão foi colocada sobre sua boca e Iris sussurrou. Fique aqui. Vocês não podem me deixar. Estará mais segura aqui. Me soltem. Pelo menos. Não, disse Bela. Ela vai dar problema. E se vocês falharem? Perguntou Jane. Vou ficar presa aqui embaixo e incapaz de me defender. Me deem pelo menos uma chance de lutar. Ela sentiu um tranco nas mãos, ouviu o som da lâmina cortando a fita adesiva. Outro golpe soltou-lhe os tornozelos. Lembre-se, disse Iris em seu ouvido. Essa batalha não é sua. Agora é Jane. Porém, ficou em silêncio imóvel, enquanto as duas mulheres fundiam-se à escuridão.
Não conseguiu ver nem ouvir a partida delas. Tudo que sentiu foi o beijo do ar outra vez, como se tivessem se dissolvido no vento, escapado pela porta e subido as escadas. Jane tentou pôr-se de pé, mas a tontura deixou-a cambaleando às cegas no escuro. Ela se sentou outra vez. A cabeça doía-lhe por causa da queda no concreto. Isso e os efeitos remanescentes da droga deixavam débil. Estendeu a mão. Sentiu a parede perto e tentou de novo levantar-se, apoiando-se, instável como um filhote recém-nascido. Um disparo a fez levantar o queixo. Não posso ficar presa aqui, pensou. Tenho que sair desta casa. Procurou o caminho da porta. Estava destrancada e abriu-se com suavidade. Em algum lugar lá em cima, ouviu passos pesados, correndo. Mais 2 tiros. Saia agora, antes que os homens venham atrás de você. Ela começou a subir os degraus, movendo-se vagarosamente, temerosa de fazer barulho, de que alguém notasse a sua presença. Sem arma, sem ter como se defender, não podia participar daquela batalha. Era uma não combatente tentando passar por uma zona de guerra em direção à segurança, onde quer que esta estivesse. Descubra uma saída. Fuja da casa. Não tinha chaves do carro. Teria então de correr até os vizinhos. Tentou recordar-se de como era a propriedade. Lembrou-se do longo acesso para carros, dos bosques e gramados, da alta sebe que a cercava. De dia, parecia um jardim do Éden particular, fechado para manter o mundo lá fora. Agora sabia que o portão, com suas hastes farpadas, não servia apenas para impedir a entrada de pessoas, mas também a saída. Aquilo não tinha nada de jardim do Éden. Era um campo de concentração. Chegou ao alto da escada e sentiu outra porta fechada. Encostando o ouvido, não escutou nada. O silêncio era enervante. Quantos tiros haviam sido disparados? Pelo menos 3. Pensou, o bastante para acabar com Iris e Bella. Estariam as mulheres mortas do outro lado da porta? Patrick e Mark a caminho do porão para pegá-la? Sua mão estava úmida de suor quando segurou a maçaneta. A porta abriu-se silenciosamente para uma escuridão tão profunda quanto a do porão. Não conseguia discernir qualquer forma ou sombra. Aquele chão, também, era de concreto. Enquanto avançava devagar por ele, com os braços estendidos contra possíveis obstáculos, ouviu algo pequeno e metálico chocar-se contra seu pé. Bateu com o quadril contra uma quina e deteve-se, tentando distinguir o que seria. Parecia uma mesa, coberta de poeira. Encostou de repente os dedos contra o metal serrilhado e recuou, assustada. Era uma serra de mesa. Deu mais alguns passos na escuridão e bateu em outro obstáculo. Dessa vez, uma furadeira de bancada. Aquela era a oficina de marcenaria de Patrick. Estava em meio às ferramentas elétricas, pensando em lâminas de serra e furadeiras, perguntando-se se jacarandá e carvalho eram as únicas coisas que aquele equipamento havia cortado. Um pânico renovado o fez tatear na escuridão em busca de uma saída. Tocou numa parede e seguiu-a até o fim. Mais tiros. 4 seguidos. Saia daqui, saia daqui. Por fim, localizou a porta e não demorou a passar por ela, encontrando mais degraus para galgar. A que profundidade estivera? O suficiente para que ninguém ouvisse meus gritos. No alto dos degraus, saiu por uma porta e se viu num corredor atapetado. Ali conseguiu discernir formas na escuridão e uma balaustrada à direita. Com as mãos tateando a parede, seguiu em frente. Não fazia ideia se estava se movendo em direção à frente ou aos fundos da casa. Só queria encontrar uma saída. Em cima, no patamar do 2º andar, escutou o passo que desciam a escada. Freneticamente, entrou na primeira porta aberta à sua esquerda, num aposento onde o ar passava pelas janelas, refletindo uma escrivaninha e algumas estantes. Um escritório. Os passos tinham chegado ao 1º andar. Ela andou para frente, procurando um lugar para se esconder na escuridão, e seus sapatos pisaram em vidro quebrado. De repente, tropeçou contra um obstáculo. Enquanto caía, esticou a mão à frente para amortecer a queda. A palma deslizou por algo quente e pegajoso. À luz da lua, viu uma forma escura no chão, a seu lado. Um corpo, Patrick Dion. Ofegando, afastou-se, deslizando para trás. Bateu com a mão numa coisa pesada, que saiu girando pelo chão. Uma arma. Esticou o braço para pegá-la e, no instante em que seus dedos agarraram o cabo, reconheceu ser a sua. A que Patrick lhe tomara. Minha velha amiga. Passos soaram atrás dela e pararam. Surpreendida na luz da janela, Jane estava emoldurada pelo ar, que parecia tão brilhante e inescapável quanto um feixe de lanterna. Levantou a cabeça e viu a silhueta de Mark pairando sobre ela. Nunca estive aqui, disse ele. Quando a polícia vier falar comigo, vou dizer que estava em casa, na cama, o tempo todo. Foi Patrick que matou todas aquelas garotas e as enterrou no quintal. Que matou você depois se matou. Atrás de si, com a mão oculta na sombra, ela apertou a arma. Mark, entretanto, já tinha a dele apontada para ela. Daria o primeiro tiro, o melhor. Não haveria tempo para que Jane mirasse, para fazer nada a não ser disparar o último tiro de sua vida. Já enquanto levantava a arma, sabia que estava muito lenta, devagar. Naquele instante, porém, Mark ofegou de surpresa e afastou-se dela, desviando a atenção, a arma apontando para alguém ou alguma coisa. Jane ergueu a pistola e disparou. 3, 4 vezes. Seus reflexos estavam no automático. As balas atingiram-lhe o tronco e Mark cambaleou para trás, caindo sobre a cabeceira de uma mesa, que cedeu, rompendo a madeira. Com a pulsação martelando-lhe os ouvidos, a detetive pôs-se de pé sobre o corpo do homem, a arma apontada e pronta, caso ele decidisse voltar milagrosamente à vida.
Mark, porém, não se mexeu mais. As sombras, no entanto, sim. Foi apenas um movimento de ar, totalmente sem som. Um esvoaçar de negror contra negror, na periferia de seu campo de visão. Devagar, ela se virou na direção da figura oculta pelo escuro. Embora segurasse uma arma e pudesse disparar, não o fez. Apenas contemplou um rosto encimado por pelos prateados, e dentes irregulares que brilhavam ao luar. Quem é você? Sussurrou ela. O que é você? Uma brisa roçou-lhe o rosto, e Jane piscou. Quando abriu outra vez os olhos, o rosto tinha sumido. Agitada, olhou em volta, em busca do que quer que estivera ali, mas viu apenas luar e sombra. Será que esteve realmente aqui ou imaginei tudo? Terei inventado uma criatura feita de escuridão e do meu próprio medo? Pela janela, um movimento atraiu-lhe o olhar. Contemplou o jardim luarado e viu-a, então, correndo pelo gramado e desaparecendo na cobertura das árvores. Detetive Rizzoli? Com um sobressalto, Jane girou e viu as duas mulheres na porta, eles apoiando-se contra Bella. Ela precisa de uma ambulância, disse a moça. Já não sou mais tão jovem, gemeu Iris. Nem tão rápida. Suavemente, Bella colocou a mestra no chão. Pondo a cabeça de Iris no colo, começou a murmurar algo em chinês, palavras que não cessava de repetir, como se entoasse um canto mágico. Palavras de cura, palavras de esperança. Capítulo 37. Jane estava no meio da confusão de veículos do Departamento de Polícia de Brooklyn e de Boston, parados em frente ao portão de Patrick Dion, observando o sol nascer. Fazia 24 horas que ela não dormia. Não comia desde a hora do almoço do dia anterior, e o primeiro vislumbre da aurora foi tão ofuscante que ela fechou os olhos, sentindo-se de repente zonza, e inclinou-se sobre o capô de uma patrulha. Quando abriu os olhos outra vez, Maura e Frost tinham saído da mansão e estavam caminhando em sua direção. Você precisa ir para casa, disse Maura. É o que todo mundo me diz, replicou ela, olhando para a residência. Já terminaram lá dentro? Vão retirar os corpos agora. Frost franziu o senho quando Jane se inclinou para pôr protetores nos sapatos. Você não deveria entrar, falou ele, como se eu já não tivesse estado lá. Por isso mesmo. Ele não precisou explicar. Jane já tinha entendido. Fora ela quem abatera Mark Mallory, e era quase certo de que sua arma havia sido a que disparara a bala que estava na cabeça de Patrick Dion. A pistola encontrava-se agora sob a custódia da balística, e ela sentia a falta daquele peso no cinto. A porta da frente se abriu e a primeira maca saiu, carregando um dos corpos. Em silêncio, observaram-na deslizando sobre as rodas em direção à van do necrotério, que aguardava. O homem mais velho tinha um ferimento à bala. Na têmpora direita, a queima-roupa, disse Maura. Patrick Dion, falou Jane. Tenho a impressão de que vamos encontrar resíduo de pólvora na sua mão direita. Isso faz você lembrar de outra cena de crime. O Red Fênix, respondeu Jane, em voz baixa. O Veyman. Sua morte foi considerada suicídio. E o que você vai considerar essa, Maura? Maura suspirou. Não temos testemunhas. Temos? Replicou. Jane balançou a cabeça e falou. Bella disse que ela e Iris estavam no andar de cima quando aconteceu. Elas não viram. Mas havia outra pessoa na casa, observou Frost. Você disse que o viu. Não sei o que vi. Jane olhou para o jardim. Ali, na noite anterior, sob o luar, tivera o vislumbre de algo escapando para o bosque. E acho que nunca vou saber. Maura virou-se quando o segundo corpo foi retirado da casa. Eu poderia chamar a morte de Patrick Dion de suicídio, comentou a perita. Mas é muito semelhante à do Red Fênix, Jane. Parece encenada. Acho que a intenção era essa, ser um eco do passado. A justiça completando um ciclo. Não se pode alegar justiça como forma de morte. Jane fitou-a. Talvez devesse, replicou. Ei, Frost, Rizzoli. O detetive tão acenou-lhes do bosque onde estava, com uma equipe de peritos. O que é? Perguntou Jane. O cachorro farejou alguma coisa. As garotas desaparecidas. Com certeza haveria mais nomes, que não constavam na lista de Ingersoll, de outras que sumiram depois de Charlotte ter desaparecido. E que local mais conveniente para esconder os corpos que naquele santuário particular, vedado a olhares estranhos. Quando se aproximaram da equipe de perícia, Jane viu o cachorro observando-a com olhos alertas, o rabo abanando de felicidade. Era o único ser feliz entre eles. Homens e mulheres reunidos à sombra daquelas árvores pareciam silenciosos e sisudos, porque sabiam que provavelmente havia sob seus pés. O solo foi remexido aqui, disse Tam, apontando para um retângulo de terra sob as árvores. Cobriram com mato para esconder. Uma cova recente. Jane olhou em volta, para o terreno arborizado e os arbustos altos, todos os locais secretos, ocultos por sombra e vegetação rasteira. Aquilo era o mal numa escala que quase não podia compreender. Quantos corpos estarão aqui? Perguntou-se. Quantas garotas silenciosas, que vão por fim poder falar. De repente, sentiu-se esmagada pela tarefa que se estendia diante deles. Estava machucada, faminta e exausta de tanta morte. Frost, vou deixar essa para você. Estou indo para casa, falou, afastando-se em direção ao carro. De volta ao sol. Rizzoli, chamou Tam, seguindo-a. Só para você saber, falei com o hospital há pouco. Iris Fang já saiu da sala de cirurgia e está consciente.
Ela vai ficar boa? Levou um tiro na coxa e perdeu muito sangue, mas vai se recuperar. Parece que a mulher é dura na queda. Deveríamos todos ser. Estava muito claro. O sol batia em seus rostos. Tan tirou os óculos escuros do bolso e colocou-os. Talvez eu deva ir ao hospital? Sugeriu ele. Tomar o depoimento dela? Mais tarde. Agora preciso de você aqui. Brooklyn nos pediu que ajudássemos. Vamos passar muito tempo nesta propriedade. Fico com a equipe então? Ela o encarou, apertando os olhos contra o sol, cujo clarão incomodava. Sim, até fecharmos isso. Vou pedir ao seu supervisor do distrito A1 que deixe você conosco. Isto é, se você quiser ficar aqui, na unidade de homicídios. Obrigado. Gostaria muito, disse ele. Apenas. Quando se virou para ir, ela notou de repente um fio brilhante, refletindo a luz, na parte de trás de sua cabeça. Preso a seus cabelos negríssimos, o fio solitário se sobressaía. Um pelo prateado. Tay? Chamou Johnny. Ele se virou. Sim? Por um momento, Johnny apenas olhou para ele, tentando ler seus olhos, mas Tan trazia os óculos escuros, nas lentes espelhadas, tudo que ela via era o próprio reflexo. Lembrou-se de como o policial havia deslizado, rápida e silenciosamente, pela janela de Ingersoll, da câmera de segurança da Knapp Street, que havia captado-a entrando com Frost, desajeitados, na escada de incêndio. Mas não Tan. Talvez eu seja um fantasma, zombara ele. Fantasma não, pensou Johnny, mas alguém igualmente fugidio, que estivera presente a cada passo da investigação, que sabia o que estava sendo dito e planejado. Ela não conseguia ver sua expressão, sondar-lhe os segredos, mas sabia que estavam ali, aguardando para serem descobertos. Segredos que Johnny decidiu deixá-lo manter. Por enquanto. Alguma pergunta, Risoli? Não, nada, respondeu, dando meia volta e afastando-se. Era happy hour no JP Doyle's, e o bar estava tão lotado de policiais de folga que Johnny teve trabalho para encontrar Corsac. Só quando a garçonete apontou em direção ao salão de jantar foi que o viu, sentado sozinho num compartimento, fazendo companhia a um prato de camarões fritos e uma cerveja. Desculpe o atraso, disse ela. Está tudo bem? Espero que não se importe por eu já ter pedido. Ela olhou para a montanha de camarões fritos. Acho que você abandonou a dieta, hein? Não se meta, ok? Tive um dia horrível e preciso de uma comida que me conforte, respondeu ele, garfando 4 camarões e enfiando-os na boca. Você quer pedir alguma coisa? Ela chamou a garçonete, pediu uma salada pequena e observou Corsac dar conta de mais meia dúzia de camarões. Você só vai comer isso? Perguntou ele, quando o pedido chegou. Vou para casa jantar. Tenho andado a maior parte do tempo fora esses últimos dias. Soube que parecia um circo lá em Brooklyn. Quantos corpos já desenterraram? 6. Parece que são todos do sexo feminino. Vai demorar meses até terminarem as buscas na propriedade. Pode haver outros locais com corpos enterrados que não sabemos. E estamos dando uma olhada na residência de Mark Mallory também. Corsac levantou o copo de cerveja num brinde. Como é que vocês mulheres gostam de dizer? É isso aí, amiga. Ela olhou para a camisa respingada de gordura e pensou. Ele tem mesmo peito suficiente para dizer essa frase. Johnny ergueu o copo de água e os dois brindaram ruidosamente, derramando cerveja sobre a montanha, cada vez mais diminuta, de camarões. Só tem um problema, falou ela, pegando o garfo. Não posso encerrar o caso das 2 vítimas desconhecidas. Afinal, foi a morte da mulher no telhado que começou isso tudo. Nunca encontraram a espada que a matou? Desapareceu. Provavelmente foi levada aquela noite pelo que quer que eu tenha visto desaparecer entre as árvores. Nunca vamos conseguir fazer alguém confessar. Mas tenho uma vaga ideia de quem fez aquilo. Suficiente para uma condenação? Quer saber de uma coisa? Não quero condenar. Às vezes, Corsac, o simples fato de fazer meu trabalho dá no mesmo que fazer a coisa errada. Corsac riu e replicou. Nunca deixe a doutora Isis ouvir isso. Não. Ela não ia entender, concordou Johnny. Maura só entendia fatos, os mesmos que tinham levado à condenação do policial, Wayne Graff, poucos dias antes. Sim ou não, preto ou branco. Para Maura, a linha era sempre perfeitamente clara. Para Johnny, contudo, quanto mais tempo trabalhava como policial, menos certo estava sobre onde se encontrava a fronteira entre o certo e o errado. Ela deu outra garfada na salada. E o que está acontecendo com você? Mudou de assunto. O que quer falar comigo? Ele suspirou e pousou o garfo. Só mesmo um prato vazio era capaz de fazer Vince Corsac aposentar o garfo. Sabe que eu amo a sua mãe. Sim, já estou a par dessa parte. Quero dizer, amo demais. Ela é divertida, inteligente e sexy. Pode parar por aí, interrompeu ela, pousando o próprio garfo. Basta dizer aonde você quer chegar. Tudo que quero é casar com ela. E ela já aceitou. E então, o problema é o seu irmão. Ele liga 3 vezes por dia, tentando fazer com que ela desista. É óbvio que me detesta. Frank não gosta de nenhum tipo de mudança, e ponto final. Ele está deixando sua mãe perturbada, a ponto de pensar em adiar o casamento, só para fazê-lo feliz, disse Corsac, soltando um suspiro que terminou quase numa lamúria. Ele se virou e olhou para o compartimento ao lado. Viu uma criança numa cadeira alta que, ao percebê-lo, choramingou. A mãe fulminou com o olhar e pôs o bebê no colo. Pobre Corsac, feio o suficiente para assustar criancinhas que não enxergavam para além de sua aparência rude, para o bom coração que ele possuía.
Mas mamãe enxerga. E merece um homem bom como ele. Tudo bem. Vou conversar com o Frank. Se não funcionasse, ela daria um belo cascudo no irmão. Corsac ergueu a cabeça. Vai fazer isso por mim? Mesmo? Por que não? Não sei. Fiquei com a impressão de que não gosta muito da ideia de que eu e sua mãe fazemos aquilo. Você sabe o quê? Só prefiro que me poupe dos detalhes, ok? Falou ela, esticando o braço e dando-lhe um soco afetuoso no braço. Você é um cara legal, Corsac. E a faz feliz. É só o que me importa. Jane levantou-se. Tenho que ir para casa. Está mais calmo agora? Eu a amo, você sabe. Sei. E amo você também. Então fez uma carranca e acrescentou. Mas seu irmão, não. Entendo perfeitamente. Ela o deixou com o prato de camarões. Foi saindo do bar lotado. Ao chegar à porta, ouviu alguém chamar. Risoli. Era o detetive aposentado Buchholz, que tinha investigado o desaparecimento de Charlotte Dion 19 anos antes. Estava sentado em seu lugar habitual, no balcão, com um copo de uísque na frente. Preciso falar com você, disse ele. Estou indo para casa. Acompanho você até lá fora. Então, dá para a gente conversar amanhã. Hank? Não. Tenho uma coisa para dizer, que está me deixando aflito. Ele esvaziou o copo e pousou no balcão ruidosamente. Vamos até lá fora. Está barulhento demais aqui. Eles saíram do Doyle's e foram até o estacionamento. Era uma noite fresca de primavera, com cheiro de terra úmida no ar. Jane fechou o casaco e olhou para o carro estacionado, perguntando se aquilo iria demorar, se daria tempo de comprar leite no caminho para casa. Sabe a sua acusação contra Patrick Dion e Mark Mallory? Tem algo de errado nisso, falou ele. Como assim? Está em todos os jornais. Dois caras ricos caçando garotas juntos durante 25 anos. O país inteiro está falando sobre isso, se perguntando como não percebemos. Por que não os impedimos? Eles foram espertos, Hank. Nunca exageraram e nem se descuidaram. Conseguiram manter a coisa sob controle. Patrick Dion tinha álibis para alguns dos desaparecimentos, porque os dois se revezavam na hora de pegar as garotas. Mallory raptou algumas, e Dion, outras. Já encontramos 6 corpos na propriedade dele, e tenho certeza de que vamos descobrir mais. Mas não o de Charlotte. Garanto que não vão encontrar o dela lá. Como você sabe, quando estava nesse caso, não fiz um trabalho nas coxas, ok? Pode ter sido há 19 anos, mas me lembro dos detalhes. Ontem à noite, peguei minhas anotações antigas, só para ter certeza dos fatos. Sei que Patrick Dion estava em Londres no dia em que Charlotte desapareceu. Ele voltou para casa na mesma noite, assim que recebeu a notícia. Ok, você tem certeza sobre esse detalhe. É fácil obter a confirmação. Também tenho certeza quanto a Mark Mallory. Ele não podia tampouco ter raptado Charlotte, porque tinha um álibi também. Estava visitando a mãe, que havia sofrido um AVC um ano antes e estava numa clínica de recuperação. Ela olhou sob a luz incerta do anoitecer. Buchholz estava defendendo o próprio trabalho e não conseguia manter-se imparcial. A julgar por seu rosto cansado pela camisa rota, a aposentadoria não lhe tinha feito bem. Ele praticamente morava no Doyle's, como se apenas ali, cercado de policiais, se sentisse vivo outra vez, útil. Faça um agrado no velho. Ela balançou a cabeça, manifestando simpatia. Vou examinar a pasta do caso e entro em contato com você. Está me menosprezando? Fui um bom policial, Risoli. Chequei aquele garoto. Quando se fala de rapto, a primeira coisa que se tem de olhar é a família. E dei uma boa conferida naquele irmão postiço. Sei de cada movimento dele naquele dia. Não tinha como Mark Mallory ter pegado Charlotte, porque ele contou que estava visitando a mãe. Espere aí, Hank. Não se pode acreditar na palavra dele, nem na da mãe. Ela ia mentir para proteger o filho. Mas se pode acreditar nos boletins médicos. O quê? Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um papel dobrado, que entregou a ela. Consegui isto no prontuário de Barbara Mallory. Uma cópia das anotações da enfermagem. Olhe o registro do dia 20 de abril, a 1 da tarde. Jane procurou o que a enfermeira havia escrito naquele horário. PS 1580, pulso 84. Paciente descansando confortável. Filho fazendo visita. Pede que a mãe seja transferida para um quarto mais silencioso, longe do posto de enfermagem. À 1 da tarde, disse Buchholz, Charlotte Dion estava com o grupo da escola em Faneuil Hall. Os professores notaram que ela havia desaparecido há 1h15. Então me diz como Mark Mallory, que estava sentado no quarto de hospital da mãe, a 40 quilômetros de distância, conseguiria raptar a irmã postiça, numa rua de Boston, apenas 15 minutos depois. Jane leu e releu a anotação da enfermeira. Não havia nenhuma dúvida quanto à data e à hora. Isso está errado, pensou ela. Só que não estava. Tinha sido escrito ali, preto no branco. Pare de fazer parecer que estraguei tudo, disse Buchholz. É óbvio que os seus 2 criminosos não raptaram Charlotte. Quem raptou então? Murmurou Jane. Provavelmente nunca vamos descobrir. Minha aposta é que foi algum cara que pôs o olho nela e a pegou quando viu a oportunidade. Algum cara. Um criminoso que ainda precisava ser identificado. Ela voltou para casa com a cópia no banco do carona, pensando sobre as probabilidades. 2 assassinos na família, e Charlotte raptada por um estranho. Ela parou na vaga do apartamento e continuou sentada, refletindo.
sem estar preparada para reentrar no universo ruidoso e caótico que era ser mãe. Pensou sobre o que sabiam com certeza, que Dion e Mallory tinham andado seguindo e matando garotas juntos. Enterrado pelo menos 6 corpos na propriedade de Dion. Teria Charlotte descoberto o segredo do pai? Seria essa a verdadeira razão de terem se livrado dela? Teria tudo sido combinado com uma terceira pessoa, para que Patrick e Mark tivessem álibis sólidos. Ela massageou o couro cabeludo, cheia de dúvidas. Outra vez, o mistério girava em torno de Charlotte, o que ela sabia e quando descobrira, e para quem havia contado. Pensou em suas últimas fotos, no funeral da mãe e do padrasto. Lembrou-se de como estivera ladeada pelo pai e Mark, cercada de inimigos e incapaz de fugir. Jane deu um pulo na cadeira, encontrando de repente a resposta que deveria ter sido óbvia desde o início. Talvez ela tivesse fugido. Capítulo 38. Ao meio-dia, Jane cruzou a fronteira com New Hampshire e seguiu rumo ao norte, para o Maine. Era um dia suave de maio, as árvores cobertas pela floração de primavera, uma neblina dourada pairando sobre os campos e a floresta. Quando chegou, todavia, a Moselle Lake, no final da tarde, o ar já estava frio. Estacionou o carro, enrolou uma echarpe de lã em torno do pescoço e caminhou até o atracadouro, onde havia uma lancha amarrada. Um garoto no alto de seus 15 anos, cabelos louros despenteados pelo vento, acenou para ela. Senhora Rizzoli, eu sou Will, do chalé Ponto de Mergulho, disse, pegando a pequena mala que ela trouxera. Esta é toda a sua bagagem? Só vou ficar uma noite, respondeu ela, olhando em volta do atracadouro. Onde está o piloto? Sorrindo, o menino levantou a mão. Bem aqui. Dirijo este barco desde os 8 anos. Se está com medo, vou lhe dizer que já fiz esta travessia umas 1000 vezes. Ainda em dúvida quanto à habilidade do garoto como piloto, Jane entrou na lancha e colocou o colete que ele lhe ofereceu. Quando se sentou no banco, notou as caixas cheias de comida e a pilha de jornais, com o Boston Globe por cima. Era óbvio que a viagem de barco também era uma ocasião para o garoto fazer compras. Enquanto ele ligava o motor, a detetive perguntou: há quanto tempo você trabalha no alojamento? A vida toda. Meu pai e minha mãe são os donos. Ela olhou mais de perto. Viu mandíbulas fortes e cabelos queimados de sol. Tinha físico de salva-vidas, esguio e musculoso, o tipo de garoto que se sentiria em casa numa praia da Califórnia. Parecia totalmente à vontade enquanto tirava o barco do pier. Antes que ela pudesse perguntar qualquer outra coisa, já estavam sulcando a superfície agitada, o motor barulhento impedindo qualquer conversa. Jane segurou-se na murada e contemplou a floresta densa, num lago tão vasto que parecia um mar estendendo-se à sua frente. É lindo aqui, comentou ela, mas o garoto não a ouviu. A atenção dele estava concentrada no trajeto. Quando chegaram à outra margem, o sol já caía no horizonte, dando à água tons flamejantes e dourados. Ela viu cabanas rústicas à frente e uma série de canoas descansando na margem. No pier, uma garota loura aguardava para pegar o cabo de atracação. Assim que Jane viu seu rosto mais de perto, soube que os dois eram irmãos. Essa encrenqueira aí é Samantha, disse Will com uma risada, mexendo afetuosamente no cabelo da menina. Ela é pau para toda obra aqui. Se precisar de uma escova de dente, mais toalhas, qualquer coisa, é só chamá-la. Enquanto a garota atravessava o pier com a mala da hóspede, Jane disse: ela parece ter o quê? Uns 8, 9 anos? Vocês não vão à escola. Temos aulas em casa. É muito complicado chegar à cidade no inverno. Meu pai sempre diz que somos os garotos mais sortudos do mundo, por vivermos aqui neste paraíso. Will conduziu-a por um caminho até uma das cabanas. Minha mãe escolheu esta para a senhora. Tem mais privacidade. Os dois subiram os degraus do pórtico com tela, e a porta fechou-se atrás deles com um rangido. Samantha já tinha trazido a bagagem de Jane para o chalé e a colocado sobre um bagageiro rústico, aos pés da cama. Jane levantou a cabeça e viu caibros aparentes, paredes de pinho. Um fogo já estava aceso na lareira de pedra. Tudo parece bem? Perguntou Will. Queria ter trazido meu marido para cá. Ele ia adorar este lugar. Traga da próxima vez. Will cumprimentou e virou-se para sair. Assim que estiver instalada, pode vir para o alojamento jantar. Acho que teremos bife de panela hoje. Após ele ter saído, Jane afundou numa cadeira de balanço e ficou observando o sol poente incendiar a superfície do lago. Insetos zumbiam, e o som da água batendo na margem deixou-a sonolenta. Jane fechou os olhos e não viu a visitante aproximar-se da cabana. Só quando ouviu uma batida na porta, olhou para fora e viu uma mulher loura parada em frente à porta de tela. Detetive Rizzoli chamou. Entre. A mulher abriu a porta, tomando cuidado para não fazer barulho. Mesmo na sombra do pórtico, Jane pôde ver a semelhança da mulher com Will e Samantha e notou que era a mãe deles. Sabia também, com toda certeza, qual era seu nome. Fora a pescaria inesperada de Ingersoll que havia feito Jane prestar atenção no chalé Ponto de Mergulho, pescaria para a qual ele não levará nenhum equipamento de pesca. Essa era a verdadeira razão para Ingersoll ter ido ao Maine, visitar a mulher que se encontrava agora no pórtico do chalé de Jane. Olá, Charlotte, disse Jane. A mulher olhou pela tela, examinando a área, a fim de ver se havia alguém perto que pudesse ter ouvido. Depois, olhou para Jane. Por favor, não me chame outra vez assim, pediu. Meu nome agora é Susan. Sua família não sabe?
Só meu marido. As crianças, não. É difícil explicar para eles. E não quero que saibam o tipo de homem que o avô. Sua voz falhou. Com um suspiro, sentou-se em uma das cadeiras de balanço. Por um momento, o único som foi seu rangido sob o pórtico. Jane contemplou o perfil da mulher. Charlotte, não, Susan, tinha apenas 36 anos. No entanto, parecia muito mais velha. Anos ao ar livre haviam deixado sardas em sua pele, e o cabelo já tinha fios brancos. Entretanto, era o sofrimento em seus olhos o que a envelhecia tanto, que tinha deixado marcas de expressão profundas e um olhar aflito. Apoiando a cabeça no encosto da cadeira, Susan contemplou o lago que escurecia. Começou quando eu tinha 9 anos, disse ela. Uma noite, ele entrou no meu quarto enquanto minha mãe dormia. Disse que eu já tinha idade, que era hora de aprender o que todas as filhas tinham de fazer. Tínhamos que agradar nossos papais. Ela engoliu em seco. Foi o que fiz. Você não contou à sua mãe? Minha mãe? O sorriso de Susan foi amargo. As preocupações dela não iam além dos seus interesses egoístas. Depois que começou o caso com Arthur Mallory, foram só 2 meses para ela sair de cena. Nunca olhou para o passado. Não tenho nem certeza se ela lembrava que tinha uma filha. Então fui deixada para trás com meu pai, que ficou na maior felicidade por ter ficado com a custódia. Não contestada, é claro. Algumas vezes por ano, eu ia passar uns fins de semana com mamãe e Arthur, mas ela praticamente me ignorava. Arthur era o único que demonstrava alguma bondade comigo. Não o conheci bem, mas parecia ser um homem decente. E o filho, Mark? Houve um longo silêncio. Eu não percebi o que Mark era, disse ela, em voz baixa. Parecia totalmente inofensivo quando as nossas famílias se conheceram. Logo começamos a nos ver o tempo todo. Jantares na nossa casa, depois na dele. Nos dávamos bem. O problema era que minha mãe e Arthur estavam se dando muito melhor do que eu percebia na época. Parece que seu pai e Mark também estavam se dando muito bem. Susan fez que sim com a cabeça, como se fossem melhores amigos. Era como se meu pai tivesse encontrado o filho que sempre quis. Mesmo depois do divórcio, Mark vinha visitar meu pai. Eles desciam para a oficina e construíam gaiolas de pássaros ou porta-retratos. Eu não fazia ideia do que estava realmente acontecendo lá embaixo. Algo mais que marcenaria, pensou Jane. Você não achava estranho os dois passarem tanto tempo juntos? Para mim era um alívio ficar sozinha. Foi mais ou menos nessa época, quando eu tinha uns 13, que meu pai parou de vir até o meu quarto à noite. Na época, não soube por quê. Agora percebo que foi quando a primeira garota desapareceu. Quando eu tinha 13 anos, e meu pai descobriu outra pessoa com quem se divertir. Com a ajuda de Mark. Susan parou de se balançar e ficou sentada, imóvel, o olhar fixo no lago. Se eu soubesse, se tivesse percebido que Mark era realmente, minha mãe e Arthur ainda estariam vivos. Jane franziu o senho. Por que está dizendo isto? Perguntou. Sou a razão de eles terem ido ao Red Fênix aquela noite. Foram lá por causa de uma coisa que contei a eles. Você? Susan respirou fundo, como se juntando forças para continuar. Era um fim de semana agendado para minha visita à mamãe e a Arthur. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista e fui dirigindo, sozinha, para a casa deles pela primeira vez. Peguei o carro do meu pai. Foi quando encontrei o pingente. Estava caído entre o banco e o console, onde ninguém havia reparado durante 2 anos. Era de ouro, em forma de dragão, e tinha um nome gravado atrás. Laura Fung. Você reconheceu o nome? Sim. A história do desaparecimento dela saiu nos jornais. Lembrei do nome porque Laura tinha a minha idade e tocava violino. Na Bolton, alguns alunos falavam dela, porque a conheciam da oficina de verão da orquestra. Mark fazia essa oficina. Susan concordou com um aceno de cabeça. Ele a conhecia. Mas eu não conseguia entender a ligação com meu pai. Como o pingente de Laura havia ido parar no carro do meu pai. Depois comecei a pensar em todas as noites que ele tinha vindo ao meu quarto e o que tinha feito comigo. Se tinha abusado de mim, talvez fizesse o mesmo com outras garotas. Talvez isso tivesse acontecido com Laura. Talvez fosse o motivo de ela ter desaparecido. E aí você contou para sua mãe. Nesse fim de semana, quando a visitei, tudo veio à tona. Contei tudo a ela e a Arthur. O que meu pai tinha feito comigo anos antes. O que eu tinha encontrado no carro dele. A princípio, mamãe não conseguia acreditar. Depois, a seu modo egocêntrico, começou a se preocupar com a publicidade negativa e como seu nome iria parar nos jornais. Que ficaria conhecida como a esposa tola, que não fazia a menor ideia do que se passava dentro da própria casa. Mas Arthur levou a coisa a sério. Ele acreditou em mim. E vou sempre respeitá-lo por isso. Por que não foram direto à polícia? Minha mãe queria se certificar dos fatos antes. Não queria atrair atenção até saberem com certeza que não se tratava de uma estranha coincidência. Talvez houvesse outra Laura Fung, insistiu ela. Os dois decidiram então mostrar o pingente para a família de Laura, a fim de confirmar que pertencia à mesma menina que tinha desaparecido 2 anos antes. Susan deixou a cabeça pender, e suas próximas palavras foram quase inaudíveis. Foi a última vez que vi os dois vivos. Quando saíram para encontrar o pai de Laura no restaurante. Era a peça final do quebra-cabeça, a razão pela qual Arthur e Dinah haviam ido ao restaurante chinês naquela noite. Não para jantar, mas para falar com James Fung sobre a filha desaparecida. Um tiroteio acabou com a conversa, um massacre sangrento, atribuído a um pobre imigrante.
A polícia insistiu que foi um caso de assassinato seguido de suicídio, disse Susan. Disseram que minha mãe e Arthur estavam no lugar errado, na hora errada. O pingente nunca foi encontrado, de forma que fiquei sem nenhuma prova. Não tinha ninguém a quem recorrer. Pensava se as duas coisas estavam realmente ligadas. Laura e o crime. E ainda tinha Mark. Ele estava em casa com a gente naquele fim de semana. Sabia o que estava acontecendo. Foi ele quem telefonou para Patrick e contou que sua mãe e Arthur estavam indo para Chinatown. Sim, tenho certeza de que avisou. Mas foi só no funeral que juntei as coisas. Meu pai e Mark trabalhando juntos. Sem o pingente, eu não podia provar nada. Meu pai era quem tinha o poder, e eu sabia como seria fácil para ele me fazer desaparecer. Então você desapareceu por conta própria. Não planejei de antemão. De repente estava ali com minha turma de colégio, fazendo um passeio pela Freedom Trail, em Boston. Ela deu um sorriso melancólico. E pensei, eu quero ser independente também, livre. E aquele era o momento. Então escapei dos professores. Alguns quarteirões depois, comecei a pensar em como tirar todo mundo do caminho. Larguei a mochila, com a identidade, num beco. Tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de ônibus para o norte. Não sabia para onde ir, só queria fugir do meu pai. Quando o ônibus chegou ao Maine, saltei e de repente me senti como... Ela suspirou, como se tivesse chegado em casa. E você ficou. Consegui um emprego, limpando chalés para turistas. Conheci meu marido, Joe. E esse foi o maior presente que recebi na vida. Encontrar um homem que me ama, que me apoia, em todas as situações. Susan respirou fundo, levantou a cabeça, sentando-se ereta. Aqui, refiz minha vida. Tive meus filhos. Juntos, Joe e eu construímos estas cabanas. Começamos este negócio. Achei que seria feliz, escondida aqui para sempre. Ouviu-se um som de risadas vindo do lago, onde Will e a irmã, em traje de banho, corriam pelo pier. Eles pularam, e as gargalhadas se transformaram em gritos quando mergulharam na água fria. Susan levantou da cadeira e contemplou os filhos, nadando no lago, felizes. Samantha está com 9 anos. A mesma idade que eu tinha quando tudo começou. Quando meu pai veio ao meu quarto pela primeira vez. Susan manteve-se de costas para Jane, como se não suportasse a ideia de que a outra mulher visse seu rosto. A gente acha que pode virar a página e esquecer o abuso, mas não dá. O passado está sempre ali, esperando para nos encontrar em nossos pesadelos. Surge quando menos se espera. Quando se sente o cheiro de gin e cigarro. Ou quando se ouve a porta do quarto abrir de noite. Mesmo depois de todos esses anos, meu pai ainda me atormenta. E quando Samantha fez 9 anos, os pesadelos ficaram piores, porque eu me enxergava naquela idade. Tão inocente, ainda pura. Pensei no que ele fez comigo e no que pôde ter feito com Laura. E me perguntei se teria havido outras garotas, outras vítimas, que eu desconhecesse. Mas não sabia como lutar contra ele, não sozinha. Não tinha coragem. Lá fora, Will e Samantha retornavam ao pier para se secarem. As gargalhadas. Susan apertou a mão contra a tela, como se extraísse coragem dos filhos. Então, no dia 30 de março, continuou Susan, abriu o Boston Globe. Você viu o anúncio de Iris Fang sobre o massacre do Red Phoenix. A verdade nunca foi dita, sussurrou Susan. Era o que dizia o anúncio. E de repente soube que não estava sozinha, que tinha alguém mais buscando respostas. Justiça. Virou o rosto para Jane. Foi quando finalmente tive coragem de ligar para o detetive Ingersoll. Eu o conhecia porque foi ele quem investigou o massacre do Red Phoenix na época. Contei-lhe sobre o pingente de Laura, sobre meu pai e Mark. Disse que devia haver outras garotas desaparecidas. Então foi por isso que ele começou a fazer perguntas sobre as meninas, concluiu Jane. Perguntas que colocaram em perigo, porque a notícia chegou aos ouvidos de Patrick, que Ingersoll estava à cata de provas, ligando não só ao desaparecimento das garotas como também ao Red Phoenix. Ele havia imaginado que Iris Fang estivesse por trás daquilo, por causa do anúncio que publicara no Globe. Ela perderá filha e marido. Matar Iris e Ingersoll eliminaria o problema, por isso Patrick contratou profissionais. Os assassinos, no entanto, subestimaram o alvo. Eu estava apavorada, com medo de que meu pai pudesse me encontrar, falou Susan. Pedi ao detetive Ingersoll que não dissesse nada que pudesse dar alguma pista do meu paradeiro. Ele me prometeu que nem sua própria filha ia saber no que ele estava trabalhando. Ingersoll manteve a palavra. Não fazíamos a menor ideia de que era você a pessoa que o contratou. Imaginávamos que fosse a senhora Fang. Semanas depois, ele me ligou. Disse que precisávamos nos encontrar e veio até aqui. Me contou que tinha descoberto um padrão. Surgiu com os nomes de 3 garotas que poderiam ter me conhecido antes de desaparecerem. Que tinham participado dos mesmos torneios de tênis ou das mesmas atividades musicais. Ficou claro que eu era o elo, a razão de elas terem sido escolhidas. Sua voz sumiu, e ela se sentou outra vez na cadeira. E eu aqui, vivendo com minha filhinha, sei salva no Maine. Nunca soube que havia outras vítimas. Se tivesse tido mais coragem, poderia ter acabado com isso há muito mais tempo. Já acabou, Susan. E você teve participação nisso. Ela olhou para Jane, com os olhos úmidos. Participação mínima, replicou. O detetive Ingersoll morreu por causa disso. Mas quem resolveu foi você. Não sozinha, pensou Jane. Tive ajuda. Mamãe? A voz da menina veio das sombras lá fora.
Samantha estava do outro lado da tela, sua silhueta delgada em destaque contra a luz que se refletia no lago, atrás. Papai disse para eu vir te buscar. Ele não sabe se já está na hora de tirar a torta do forno. Já vou, meu amor. Susan levantou-se. Quando abriu a porta de tela, voltou-se e sorriu para Jane. O jantar já está pronto. Venha quando estiver com fome, disse, saindo e fechando a porta atrás de si. Do pórtico, Jane observou Susan pegar a mão de Samantha. Juntas, mãe e filha afastaram-se ao longo da margem do lago e desapareceram na luz fraca do entardecer. O tempo todo, de mãos dadas. Capítulo 39. 3 meses depois. Província de Fujian, China. Um cheiro de incenso adocicado paira sobre o pátio, onde Bella e eu estamos de pé, diante da tumba dos ancestrais de seu pai. É um cemitério antigo. Há no mínimo 1000 anos. Gerações da família o são enterradas ali, e agora as cinzas de Wei Min estão unidas às de seus antepassados. Sua alma atormentada não vagueia mais pelo mundo dos espíritos, pedindo justiça. Aqui ele vai finalmente jazer, por toda a eternidade, em paz. Quando as sombras se transformam em noite, Bella e eu acendemos vela, se fazemos uma reverência à memória de seu pai. De repente, sinto a presença de mais alguém, e vejo, ao voltar-me, uma figura entrar pelo portão do pátio. Apesar de não conseguir ver o rosto no escuro, sei, pela aproximação silenciosa, pela graça natural com que se move, que se trata do filho de Wei Min com a primeira esposa, filho que jamais o esqueceu e continuou a reverenciá-lo. Quando ele entra no raio de claridade das velas, Bella cumprimenta o meio-irmão, e ele retribui com um sorriso triste. São tão parecidos os dois, tão inflexíveis quanto a pedra que serve de túmulo às cinzas do pai. Agora que o dever deles tinha sido cumprido, pergunto-me que será de seus destinos. Quando se dedica metade de uma vida jovem a um único propósito, o que sobra para se conquistar quando se o atinge, ele me faz uma mesura respeitosa. Sifu, perdão por me atrasar, diz. Meu voo de Xangai atrasou por causa do tempo. Estudo seu rosto à luz das velas e vejo mais do que cansaço nas rugas de preocupação em torno dos olhos. Algum problema em Boston? Acho que ela sabe. Vejo-a observando e sondando. Sinto sua suspeita toda vez que olha para mim. O que vai acontecer agora? O homem dá um suspiro longo e contempla as velas acesas. Acho, na verdade, espero, que ela entenda. Me fez o elogio bastante eloquente por escrito. E quer que eu trabalhe com ela em outra investigação em Shinaton. Sorriu para Johnny Tan. A detetive Risoli não é tão diferente de nós. Pode não concordar com a forma como atingimos os nossos objetivos, mas acho que entende por que fizemos isso. E a prova? Risco um fósforo e o atiro para o local do fogo, incendiando a madeira. As chamas se elevam como dentes famintos, e as alimentamos com papéis dourados e prateados, o dinheiro espiritual. O fogo os consome, e, à medida que as chamas sobem, levam conforto e boa ventura às almas daqueles que amamos. Há uma última coisa que queremos queimar. Quando tiro a máscara do saco, o pelo prateado reflete a luz do fogo, e ela parece de repente viva, como se o espírito do próprio rei dos macacos tivesse surgido das sombras. No entanto, permanece mole na minha mão. Apenas o objeto sem vida, feito de couro e pelo de macaco, um adereço que comprei anos atrás de uma companhia de ópera chinesa. Nós três a usamos. Os três nos revezamos no papel. Eu, enquanto me defendia no telhado contra uma assassina. Bella, para salvar a vida de uma policial. E Johnny, por último, quando disparou a bala na cabeça de Patrick Dion, completando o ciclo de mortes. Solto a máscara nas chamas. Os pelos se incendeiam imediatamente, e sinto o cheiro de pele e couro queimando. Num clarão brilhante, a máscara é consumida, devolvendo Sanvukon ao mundo dos espíritos, onde é o lugar do rei dos macacos. Mas nunca está muito longe de fato. Quando se precisa muito dele, cada um de nós pode encontrá-lo dentro de si. As chamas morrem e nós contemplamos a fogueira, buscando nas cinzas rubras o que desejamos ver. Para Bella e Johnny, é o sorriso de aprovação do pai. Eles cumpriram com o dever filial, e agora suas vidas lhes pertencem. E o que vejo nessas cinzas? O rosto de minha filha, Laura, cujos restos foram recuperados há 2 meses e meio, numa área cheia de arbustos na propriedade de Patrick Dion. Vejo o rosto do meu adorado marido, ainda jovem, o cabelo negro como no dia em que nos casamos. Embora os dois não envelheçam, aqui continuam nesta terra. Minha saúde se deteriorando, o cabelo ficando branco e os anos sulcando marcas cada vez mais profundas em meu rosto. Mas a cada ano que envelheço, me aproximo mais de James e Laura, do dia em que estaremos outra vez os três juntos. Assim, caminho pela escuridão crescente, serena e sem medo, porque sei que, no final da jornada, eles vão estar esperando por mim. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado.
Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!